Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início a mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da sua palavra. E eu queria falar com vocês nessa semana sobre prudência. E o texto que está no meu coração, que foi a partir de uma pregação que eu ouvi, é o texto de Mateus capítulo 25, que fala da parábola das 10 virgens. E o texto diz assim: Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: Por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Aqui o Senhor Jesus está falando sobre o reino e sobre a volta de Jesus. Mas eu queria abordar esse texto a partir de uma outra perspectiva, a partir da sensatez, da prudência e da imprudência. A palavra diz que todas eram virgens. A palavra diz que todas tinham azeite. A palavra diz que todas tinham lamparina. A palavra diz que todas pegaram no sono, esperando o noivo chegar. Mas a palavra também diz que algumas eram sensatas e deixaram um azeite de reserva para acender a lamparina quando o noivo chegasse, enquanto que as outras foram imprudentes e não deixaram essa reserva. Elas pensaram só no hoje e no agora, e não naquilo que aconteceria no futuro, e por causa disso elas foram pegas desprevenidas. Eu não vou me ater aqui à questão que realmente o texto fala sobre a volta de Jesus e sobre a prudência de nos prepararmos para a vinda de Cristo. Não vou me ater tão profundamente nisso, porque eu gostaria de trabalhar a prudência num sentido mais amplo. Não só a prudência em nos prepararmos para a volta de Cristo, porque não sabemos nem o dia nem a hora em que Ele volta. Por isso é necessário uma vida de santidade, por isso é necessário uma espiritualidade sadia, porque a gente não sabe em que hora que o Senhor voltará. Por isso que é necessário que estejamos preparados espiritualmente para receber o noivo. Mas eu queria ampliar esse discurso e trazer para a nossa realidade como filhos e filhas de Deus, de aprendermos a nos preparar para o futuro, de aprendermos a termos uma reserva em todos os sentidos, uma reserva financeira, material, porque num caso de uma emergência, de uma adversidade, de algo que aconteça de surpresa, você tem como se valer financeiramente de uma provisão que foi guardada. A prudência em nos relacionarmos e investirmos na relação familiar, a fim de que o nosso casamento no futuro seja abençoado e permaneça. A gente sabe que quando a gente casa, tem o amor e a paixão do primeiro momento, mas com o passar do tempo, nós precisamos continuar a investir na relação para que ela no futuro continue sendo uma relação abençoadora, uma relação que produz fruto, uma relação prazerosa. Que no futuro a gente consiga viver como casal, nos amando, nos respeitando, nos admirando, nutrindo o amor dia a dia. A prudência para nos relacionarmos com os nossos filhos, investirmos numa relação hoje com eles, para que amanhã
quando eles forem adolescentes, quando eles forem jovens, ou até mesmo quando eles forem adultos, eles reconheçam o valor da relação que tivemos enquanto família. Nós precisamos ser prudentes nos nossos negócios, no nosso trabalho, na maneira como lidamos com as nossas questões no dia a dia. Precisamos nos preparar para o futuro. Nós não sabemos o que virá, nós não sabemos o que acontecerá e nós precisamos nos preparar. Precisamos nos preparar espiritualmente para a vinda de Cristo. Precisamos nos preparar materialmente para qualquer adversidade que possa acontecer na nossa vida. A gente tenha recurso financeiro para isso. Precisamos nos preparar emocionalmente diante das nossas relações com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com os nossos amigos, nas relações de trabalho. Nós precisamos aprender a ser prudentes. Precisamos aprender a pensar não só no aqui e no agora. As virgens imprudentes e insensatas trouxeram azeite só para aquele momento, mas não foi o suficiente, porque quando o noivo chegou, elas não tinham mais azeite. Que nós não sejamos aqueles que pensam somente no aqui e no agora, mas possamos projetar a nossa mente, os nossos olhos também para o futuro. Termos visão, propósito, planejamento para aquilo que desejamos alcançar e aonde nós queremos chegar. Então o convite do Senhor para nós é que estejamos preparados para a sua vinda. Tenha uma vida de santidade, de busca do Senhor, de leitura da palavra. Tenha uma vida na presença de Deus. Que estejamos preparados financeiramente, materialmente, com recursos, com condições para nos manter no futuro. De repente num chamado missionário, de repente num projeto, numa proposta, num propósito que está no teu coração. Que estejamos preparados emocionalmente diante das nossas relações familiares, diante dos nossos filhos, diante do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos amigos. Que estejamos preparados, porque um dia o Senhor voltará, porque um dia o Senhor virá nos buscar e porque nós não sabemos o que virá. Sabemos que está nas mãos do Senhor, mas nós precisamos também ser prudentes e nos prepararmos. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua semana. Vamos orar. Pai, entregamos nas tuas mãos a nossa vida e confiamos no teu cuidado, no teu favor. Mas nos ensina, Senhor, a sermos prudentes e nos prepararmos para a volta de Jesus, para qualquer adversidade que venha acontecer e para aquilo que nos espera, nos aguarda, enquanto teus filhos e filhas nos direcionem todas as coisas. Oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e nos vemos semana que vem para mais uma vez sentados à mesa com Jesus, nos alimentarmos da sua palavra. Tchau, tchau.